Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Tá tão bom esse culto, pastor Giovanni, que a gente nem vê a hora passar. Eu poderia ficar aqui direto até a noite assim, né? Coisa linda. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni. Ainda bem que eu vim. Já estou me sentindo bem melhor essa manhã, graças a Deus. Ontem eu estava em meia fase aqui, um pouco fraco ainda, mas nós estamos aqui, dando glória para Jesus. O médico disse que não era para vir, mas o médico dos médicos falou que era para eu vir e eu vim. Obrigado, pastor Giovanni, pastora Simone, Júnior. O pastor Giovanni me perguntou se tem alguém que toca pandeiro melhor. Eu falei, tem um Júnior, irmão, pensa num pandeirista. À noite ele vai dar uma palhinha aqui para nós. Você vai dar aquela palhinha à noite para nós. Júnior é 1001 utilidades, né, irmão? Meu Deus do céu. É uma bênção de Deus. Antoninho, Deus abençoe. Camisa de Moçambique. O senhor esteve lá, né? Eles falam em português? De Portugal? Ora, pois, é um português lusitano, né, irmão? Então o português de Portugal ia olhar e dizer: que fish, que legal, que giro, que legal. Fish, giro quer dizer legal. Nós moramos lá durante um tempo, na época de 2020, época da pandemia. Então nós aprendemos assim algumas coisas que não dá para falar aqui no Brasil. Não dá, porque o que é normal lá, aqui é palavra de baixo calão. E o que é normal aqui, lá é palavra de baixo calão. Então difere muito a cultura. Inclusive à noite nós vamos aprender aqui a respeito de missões transculturais, que é muito importante a gente entender de fato o que é a obra missionária. A obra missionária não é só mandar dinheiro para o campo missionário. A obra missionária para o missionário é uma imersão cultural que você precisa se adequar às leis, aos costumes daquele país. Então eu aprendi muita coisa em Portugal. E à noite nós vamos falar mais a respeito disso. Mas essa manhã nós estamos aqui reunidos. Esse culto realmente é uma pena a previsão do tempo, o tempo, a situação que está. Eu queria muito poder participar da carreata da Bíblia, estava bem animado. Eu trouxe até uma camiseta ali para o dia da Bíblia, mas infelizmente não foi possível. Mas haverão próximas oportunidades, amém, irmão? Isso não para por aqui. O mais interessante não é a carreata em si. O mais interessante é a mobilidade espiritual que isso vem causando já há alguns anos. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada é algo incrível, algo extraordinário da parte de Deus e um presente para a humanidade. A Bíblia foi escrita há cerca de 1500 a 1600 anos por mais de 40 autores. E é o único livro onde o próprio Espírito que inspirou esses autores está presente. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que ela foi escrita em épocas diferentes, em culturas diferentes, em contextos diferentes. Esses autores incluíram desde reis, profetas, pescadores, líderes religiosos, médicos e outras mais. A formação da Bíblia é algo incrível. A Bíblia foi escrita em mais ou menos 3 idiomas: hebraico, aramaico e o grego koiné, que é um grego clássico da época. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, nós percebemos a principal revelação de Deus para a humanidade. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, é percebível que o tema central da Bíblia Sagrada é a pessoa do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ele é visto como um personagem em evidência. Em alguns livros de uma forma simbólica, metafórica e figurativa. Em outros livros, como nos Evangelhos, de uma forma clara e evidente, como falamos ontem aqui. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio,
Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Josué, o capitão da nossa salvação. Juízes, o nosso legislador. Ruth, o nosso parente remidor. 1ª, 2ª Samuel, o profeta em quem confiamos. Reis e Crônicas, é o rei reinante. Esdras, o construtor indestrutíveis das muralhas da nossa vida. Neemias, o nosso restaurador. Esther, o nosso Mardoqueu. Jó, o nosso redentor sempiterno. Só que quando chega em Salmos, ele de fato é o nosso pastor. E falamos onde aqui? Mateus, ele é rei. Marcos, ele é servo. Lucas, ele é homem. João, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus. Até chegar em Apocalipse, onde ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia Sagrada é algo incrível. E o salmista Davi foi muito claro quando foi dito aqui de forma introdutória pela vida do pastor Giovanni: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na verdade, a palavra pés aqui traz um sentido figurado. Por quê? Na época de Davi não havia energia elétrica e essa iluminação a qual nós conhecemos hoje, com toda essa parafernália tecnológica. Na época de Davi haviam lâmpadas que serviam para iluminar o rosto e também iluminar o caminho por onde se passava. Haviam tochas. Então, na verdade, o que Davi está falando é exatamente isso: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Ela vem iluminar os caminhos, e iluminando os caminhos faz com que a minha mente, a minha psique, a sinapse central venha a discernir aquilo que está ao meu redor, venha ter, aleluia, com que eu venha ter a consciência, a ideia de espaço, tempo e lugar, e saiba onde pisar, como andar, a qual velocidade caminhar, porque tem caminhos que eu vou precisar correr, mas tem caminhos que eu vou precisar andar de forma lenta. Então a palavra de Deus, como disse o pastor Giovanni aqui numa revelação profética e tremenda, ela é tremenda para abrir a nossa mente, porque a palavra, ela é inspirada por Deus. Já foi lido aqui e volto a ler. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Não é só para massagear ego, não é só para chamar você de alecrim dourado e florzinha de Jesus. A palavra de Deus é para nos confrontar. A palavra de Deus é como espelho que vem mostrar para nós o quanto estamos errados, o quanto somos negligentes para com a voz do Espírito Santo de Deus, e o quanto precisamos retornar aos caminhos do Senhor. A Bíblia é a palavra escrita eterna de Deus, escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo. É o manual de vida do cristão, revelando primeiro quem Deus é. Se você quer conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus. Segundo, e qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus nos é revelada em 3 dimensões. Primeiro, a sua vontade perfeita, é aquilo que Deus quer e não tem nada que vai impedir. Segundo, é a sua vontade permissiva. Nem tudo que acontece conosco significa que Deus queria que acontecesse, mas Ele permite para que tenhamos uma lição. E terceira e soberano acima de tudo, a sua vontade escrita, que é a palavra de Deus. Ela corrige os nossos erros, nos guia no caminho certo e nos equipa para as boas obras. Quando eu olho para a vida de Saulo, que foi transformado em um Paulo, ele foi confrontado por esta palavra. Ele foi tão cuidadoso, tão zeloso pela lei, mas quando ele é confrontado pela própria palavra viva, que foi o Senhor Jesus, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada, e o nome do Senhor foi glorificado. E agora, de perseguidor, ele passa a ser um pregador da palavra. Se prepare, porque a Bíblia tem esse poder. Se a Bíblia entrou na tua descendência, Satanás não vai ter legalidade. Quem acredita, levante a mão e glorifique a Jesus. Como eu escolhi esse texto em foco, o Salmo 119, o verso 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada que guia o caminho é a palavra de Deus, é ela que nos guia. Hoje nós estamos vivendo uma carência emocional da humanidade em si, uma carência por um guia, um mestre, um guru. Por isso que os coaches têm crescido de forma exorbitante. E não é errado ser coach.
desde que você saiba o que é coach e o que é palavra de Deus. Mas as pessoas têm buscado, não é de hoje, mas hoje se percebe essa proliferação, como disse o pastor Giovanni aqui, esse vírus, eu gostei da expressão, esse vírus da incredulidade. E esse vírus da incredulidade, ele vem para deixar o homem confuso. As pessoas, elas acreditam mais em previsões do que em palavras de decreto da Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas que, quando eu encontro ao longo do caminho, as pessoas vêm tirar dúvidas. Pastor Giovanni, o que dizer da astrologia? O que dizer da quiromancia, que é a leitura da vida através das mãos? O que dizer da astrologia, que é a leitura da vida através dos astros? Irmão, eu fico brabo quando eu vou falar, pastor Giovanni, eu fico brabo quando eu entro no perfil de cristão e está assim, ó, lá na bio, cristão, e embaixo, canceriano. Oi? Cristão e pisciano. Eu falei, como que é? Porque a Bíblia diz que os astros foram colocados no céu para fazer diferença entre dias, estações e anos. Aí a previsão da astróloga diz: Marte está indo para a esquerda, vai melhorar minha vida sentimental. Netuno está indo para a direita, vai melhorar minha vida financeira. O que vai melhorar a tua vida é minha vida na tua cabeça. Crente não acredita em signo, crente acredita na palavra de Deus. Eu não aguento. Aqui a hidromancia, a leitura da vida através da água. Como é que alguém lê a vida através da água? A água não foi feita para ser lida, a água foi feita para tomar e o corpo ser hidratado. A leitura da vida através da mão. Como é que vai ler mão? Mão não foi feito para ser lido. A mão foi feita para abençoar e ser abençoado. Giovanni, mas eu leio cartas. Eu também leio cartas. Giovanni, como assim? As nossas cartas não são do tarô. As nossas cartas é Tiago, Filipenses, Coríntios, Gálatas. Nós também lemos cartas. Então a palavra de Deus é o nosso guia eficaz. É a palavra que ilumina os momentos de escuridão em nossa jornada. Ei, eu estou sentindo Deus aqui. As pessoas estão confundidas. Eu estou sentindo uma grata vontade de voar aqui, pastor. Eu disse para mim mesmo, eu vou pegar leve porque eu vou pregar tarde à noite. Eu tenho que. Não adianta, irmão. Tem uma brasa de fogo que queima aqui, ó. As pessoas estão confundidas. As pessoas estão sem visão. Quem está acompanhando os casos de New Jersey, nos Estados Unidos, as luzes que estão aparecendo? Levanta a mão. Alguém ouviu falar? Não? O Senado americano, que os senadores estão indo a público. As pessoas estão tendo que falar. Por quê? Porque tudo lá não é essa baguncinha que é aqui no Brasil, né? Tudo que é gasto lá tem que prestar conta. Então os estados americanos estão gastando com pesquisas, estão investigando luzes que estão aparecendo no céu. Agora não é mais OVNI, né? Objeto voador não identificado. Agora é FANI, fenômeno anômalo não identificado. Pastor Giovanni, não mexe com isso, fica tranquilo. A Bíblia tem resposta para tudo. Tem gente aí olhando para o céu e procurando luz, irmão. Quer ver luz? Só se for isso. Quer ver luz? Ora, dobra o joelho e ora, meu amigo, lê a Bíblia. Você vai ver uma luz tremenda. Desde a década de 80, Steven Spielberg tem investido muito alto em filmes de extraterrestres. Lembra do ET? Aquele ser cabeçudo com aquele dedo. Lembra dele? Hollywood tem investido. E o que se percebe é o contexto filosófico, social pós-moderno, tentando tirar Jesus do cenário de tudo, Júnior. Eu estou fazendo a faculdade, eu sei que o Júnior também é estudado, e eu estou terminando o meu bacharelado agora, e a minha faculdade teológica é secular. Eu já fiz próprio para alfinetar eles. E agora não pode mais dizer antes de Cristo ou depois de Cristo, a CDC. Agora é antes da era comum e depois da era comum. Vai ver se eu estou na esquina.
sempre foi antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo sempre foi um divisor de águas, não só para a humanidade, mas para a história também. Agora é Natal, eu tenho uma filha de 8 anos. E eu achei muito interessante, o Gustavo é muito inteligente. E o Gustavo é criança, é filho de pastor, mas é criança. E criança tem que ser criança, e isso é muito bom. Porque eu sou de uma época em que não podia ser criança. Eu sou dessa época que eu não podia chutar uma bola de futebol porque era a cabeça do capeta. Se é a cabeça do capeta, tem mais que chutar mesmo, irmão. Ué, é a lógica. O meu pai foi o primeiro crente a ser disciplinado na Assembleia de Deus de Paranaguá. Eu sou bonito assim porque eu sou paranaense, tá, irmão? Aleluia. Como canta alguém aí, não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. E o meu pai foi o primeiro crente a ser disciplinado por comprar a caixa do diabo, o olho da besta, a televisão. E pior, a primeira TV a cores de Paranaguá foi do meu pai. Um dia minha prima entra na nossa casa sem avisar, e o pai escondia a TV no guarda-roupa, aquele esconderijo clássico, que abria, estava a TV, e nós assistíamos os Trapalhões em cima da cama. Minha prima correu para o meu tio era pastor, disse: pai, o tio Gessé, que era o meu pai, comprou o olho da besta. E nós crescemos, aprendemos, entendemos que o erro não está nas coisas, está em nós. Meu pai foi chamado, foi excluído por tempo indeterminado, aquele sistema que nós tínhamos, que fazia a pessoa olhar para frente, era excluído, tal, publicamente. Meu pai ficou 7 anos no alcoolismo, só não morreu sem salvação pela misericórdia de Deus. Hoje serve a Jesus, está na igreja, foi curado para a glória de Deus. Meu tio pediu perdão a ele, está tudo certo. A igreja que meu pai foi excluído tem 2 telas, uma aqui e outra lá, para ler a Bíblia, para ler a letra dos hinos. Porque o erro não está nas coisas, o erro está em nós. Mas o mundo quer tirar essa santidade e essa inteligência do nosso caminho, da nossa vida. Satanás, de uma forma ludibriosa, ele quer tentar corromper os nossos bons costumes, não ignorância, bons costumes que temos, baseados e pautados na Bíblia Sagrada. Isso que o mundo odeia, de falar de família tradicional, de falar de casamento, de ser contra pautas abortistas e outras mais. Então, agora é Natal, minha filha é criança. Pai, eu posso ver o Papai Noel? Pode. Eu posso tirar foto com o Papai Noel? Pode. O Papai Noel é o seu Silvio, nós conhecemos ele. E o seu Silvio é minha esposa que limpa os dentes dele. Então, mês de novembro, todo mês de novembro, vem o Papai Noel e a Mamãe Noel no consultório da minha esposa para ela tratar dos dentes. E a minha filha já aprendeu e entendeu. Pai, o Natal não é o Papai Noel. Eu falei, não. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal não é o São Nicolau. O Natal é o Papai Emanuel. Mas tentam tirar. Páscoa não é a ressurreição de Cristo para o mundo. É o coelho abençoado que bota ovo de chocolate. E crente que é doido ainda. Giovanni, pode? Não pode, deixa tudo lá na porta de casa que eu faço uma oração e dou um fim neles, tá bom? Estou brincando. Pode chocolate, pode. Mas tem que deixar claro, Páscoa não é coelho, é o cordeiro e está pronto. Eu fui pregar na cidade de Ipuaçu, em Santa Catarina, com o pastor Juvenal. E em Ipuaçu começaram a acontecer os fenômenos agróglifos. Aquelas marcas nas plantações de pseudonaves que pousam. Aquilo ali foi descoberto cientificamente que é uma farsa, é fake news. Tem pessoas que fazem aquilo ali com máquinas de roçar. Depois que começou a aparecer os agróglifos em Ipuaçu, o turismo de Ipuaçu deu um salto. Quem me falou isso foi um vereador. Consegue entender? Consegue compreender que o espírito do anticristo já está agindo para tentar manipular a nossa mente, para tentar manipular as pessoas? E estão vendo por aí. E eu falei em Ipuaçu a respeito dessa palavra. E teve índio
da tribo Caigangue que brigou comigo. O senhor está errado. Eu vi luzes do céu. Eu disse: eu não duvido que o senhor não viu. O senhor pode ter visto e pode ver muito mais vezes, mas quem é que me garante que aquilo não é demoníaco, não é espiritual? Giovanni me prova, te provo. Efésios 6,12. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos fenômenos do céu. Ninguém engana a igreja, ninguém engana o povo, ninguém engana a obra do Senhor, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Nos lugares. Te liga. Os ufólogos dizem que, e ainda crente que é doido, que diariamente eles recebem emanações. O que são emanações? São mensagens do além vindo de uma nave mãe. Olha só que viagem. Giovanni, você é doido de falar isso no púlpito? Não sou doido, eu falo porque é necessário. Se ninguém tem coragem de falar, eu falo. E eu sei que esse lugar tem liberdade para o Espírito Santo falar. Hoje é dia da Bíblia, segundo domingo do mês, dia da Bíblia. Quem foi esse abençoado? Daqui a pouco nós vamos falar. Olha onde as hostes espirituais se manifestam, nos lugares celestiais. E esses ufólogos dizem que em qualquer parte do mundo essas mensagens da nave mãe chegam, dizendo que vai chegar, olha só, vai chegar um dia que uma nave mãe vai pousar em cima do globo terrestre e vai abduzir, raptar algumas pessoas. E esse povo que será raptado é o povo não evoluído, que não aceita as mudanças da terra, e que vão ser levados para uma outra dimensão ou para um outro planeta. Sabe qual é o único lugar que essas emanações têm interferência? Aqui no Brasil. Por que será? Será que é porque no Brasil está uma das igrejas mais poderosas do mundo inteiro? Será que é porque no Brasil tem um povo que ora? Domingo de manhã, previsão de quase um ciclone, meu irmão. Você está aqui na presença de Deus, levantando a mão e dizendo: eu acredito na tua palavra, eu creio na tua palavra. O que vai vir não é disco voador, o que vai vir é Jesus para arrebatar a sua igreja, o seu povo e a sua noiva. Benedito Domingos foi o homem, um deputado federal, nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Brasília. Ele veio com esse projeto de lei em 2001, Lei Federal 10.335, foi sancionado pelo governo na época, FHC, Fernando Henrique Cardoso, e reconheceu oficialmente a comemoração no calendário brasileiro. Isso foi reconhecimento, mas a Bíblia já tem o seu dia no Brasil desde 1850, na cidade de Colinas do Sul, em Goiânia, por missionários da Sociedade Bíblica Americana, implantaram no Brasil. Ou seja, a Bíblia tem o seu espaço, a Bíblia tem o seu lugar, a Bíblia é o manual de todo cristão, a Bíblia é o nosso manual de regras, a Bíblia está não só na nossa estante, aberta, amarelada, como disse o Júnior no Salmo 91, como um amuleto, não, como um amuletismo da fé, não, a Bíblia está no nosso coração, a Bíblia está na nossa mente, a Bíblia está no nosso dia a dia, a Bíblia está no nosso casamento, a Bíblia está na submissão ao meu pastor, a Bíblia está na excelência e na educação que eu trato os meus irmãos, a Bíblia está na criação da minha filha, a Bíblia está na nossa vida, ela corre nas nossas veias. A Bíblia é um alimento espiritual, é o pão diário. Eu não preciso só tomar café com Deus Pai, eu almoço com Ele, eu tomo café da tarde com Ele, eu janto com Ele. Esses dias eu ouvi alguém falar, eu achei interessante: não adianta tomar café da manhã com Deus Pai e almoçar com a ira e jantar com Satanás.
Você precisa ter a Bíblia como seu pão, seu alimento. O único jejum que não é permitido é o da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Você precisa se alimentar dela. O Estado pode ser laico, mas não é laicista. Quem muito pede respeito tem que respeitar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia que nós não tínhamos acesso. A Bíblia que foi nos trazida por Martinho Lutero e outros reformadores e pais da igreja, que teve um impacto tremendo na educação, na cultura ocidental. E tudo que vemos hoje, quando andamos na rua, quando olhamos as construções, o formato, a arquitetura, tudo foi influenciado pela Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Foi através dessa palavra que eu fui criado, fui ensinado. Domingo de manhã, todo domingo de manhã, escola bíblica dominical. A importância de trazermos os nossos filhos na EBD, no culto de ensino, para aprendermos a palavra de Deus, para estarmos no centro da vontade do Senhor. Até hoje a minha rotina é diferenciada, é corrida. Eu quase nunca estou em casa no final de semana, exceto o primeiro final de semana. Mas sempre, quando o clima pesa lá em casa, eu preciso desligar tudo e abrir a Bíblia. Chamar a Giovana e dizer: vem cá. A Giovana, a mamãe, vem cá. Nós vamos ler a Bíblia agora. E nós vamos meditar no versículo e fazer uma oração. Existem fortalezas do inferno que serão quebradas na sua casa quando você abrir a Bíblia. Existem crises de ansiedade que serão vencidas na sua vida quando você abrir a Bíblia. Eu não contei ontem aqui, mas eu estava com muitas dores ontem. Eu não queria incomodar ninguém. Quando eu cheguei, eu disse: Deus, tem misericórdia. O Júnior falou: vem tomar café às 5 da tarde. Eu: tá bom. Eu não sou de reclamar nada para ninguém. Eu já sofri um quadro de infecção intestinal com 11 anos de idade, fiquei internado, foi bem complicado. Eu abri a Bíblia. Eu disse: Deus, traz cura, traz alívio. E a Bíblia me curou. A Bíblia me deu livramento ontem. Eu vivo essa palavra e você também precisa viver. Essa igreja vive a palavra. Essa igreja será inaugurada e será um cartão postal na cidade e será um referencial na sociedade, porque a Bíblia está no centro de tudo. A própria Bíblia diz que um rei chamado Jeoaquim, não confunda com Joaquim, é Jeoaquim. Jeoaquim queimou os rolos da palavra no tempo de Jeremias. Mandou queimar, mandou rasgar, mandou tirar. E por essa atitude, se você ler a história, ele perde o trono. A sua descendência perde o trono. Mas olha para Davi, que restaura o culto ao Senhor, coloca a arca de volta no seu lugar e louva a Deus centralizados através da sua palavra. Ficou conhecido para toda uma posteridade. Fica de pé que eu quero orar por alguém aqui hoje. Eu sinto Deus aqui. Existe alguém aqui que tem um chamado de Deus, mas sente um bloqueio, uma barreira. Você não consegue sair do lugar. Você sente que estagnou. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Você que não consegue romper. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui no altar. Tem homem de Deus aqui. A palavra de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Tem alguém que precisa de um renovo?
Pastor, eu quero um renovo. O renovo de Deus. Vem. Vem. A palavra de Deus vai retornar ao seu lugar. A Bíblia de Deus vai voltar para o seu lugar de prioridade na sua casa hoje. Não faça votos no final do ano, só cumpra propósitos, princípios. Cumpra princípios que Ele vai revelar o propósito para você. Pelo menos todo dia, pelo menos um versículo bíblico. Um versículo bíblico por dia. Levante a mão. Os obreiros, os homens de Deus, se sentirem de impor as mãos, façam isso. Meu Deus e meu Pai, no Teu nome, Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, nessa manhã, e temos certeza do escape. Eu apresento esta família na Tua presença. Eu apresento os filhos. Eu apresento o sacerdote do lar. Eu apresento. Deus hoje quebra um ciclo. Deus hoje encerra. Deus começa uma nova fase. O que Deus vai fazer na tua vida não fez na vida de ninguém da tua família. Tu vai ver a tua descendência ser alcançada de uma forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, vai tocando, Jesus, vai curando, Senhor, vai passando agora, Pai, nessa casa. Abra a boca da glória, abra a boca da aleluia. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe do alto. Tem livramento, tem porta aberta, tem coisa nova. Recebe do alto agora. Passa a espada, Jeová, passa a espada, Senhor, no peso desta casa, na barreira do meio desta família, em nome de Jesus. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Adora em línguas, adora para Sandarai, adota em outras não precisa ir aqui voltar pra minha sensação. Ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Dê um abraço em alguém, dê um abraço em alguém. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, oh, glória, o meu Salvador. Aleluia. Quantos podem dar um amém por tudo que ouviram nesta manhã? Aleluia. Nos comprometemos com a palavra, porque ela vai fazer toda a diferença. Deus abençoe o pastor Giovanni Fernandes, uma bênção de Deus. Nós cremos que à noite nós teremos o nosso culto a partir das 19 horas. Estaremos dando abertura em ponto.